Bom dia, meus aluninhos. Gente, isso não é hora de estar dormindo mais, não, tá? Tudo bem, eu sei que ontem alguns aluninhos ficaram comigo aí até de madrugada para respondermos algumas questões da prova da IBSER, mas concurseiro tem que acordar cedo, tá? Então acorda, meu cheiro, para comentar aqui as questões. Olha só, deixa eu dar uma explicada. Seguinte, ontem nós tivemos essa prova da IBSER, que foi em Lagarto, né? Nós tivemos uma semana passada só de revisão aí dessas questões, no meu caso, né? Do SUS, tá? Pelo ENF concurso, ficou uma semana todinha aí revisando. E aí, o que que aconteceu? Foi uma semana toda de revisão. Sábado eu também tive outra plataforma online, que foi no Grão Online. E aí eu comentei sobre essas questões, né, que estavam muito correlacionadas com as provas anteriores. E ontem nós tivemos essa provinha, alguns alunos de Brasília foram fazer essa prova, né, em Lagarto, fiquei muito feliz. E claro que eu sou professora do online, então eu pego esses aluninhos em âmbito nacional. Por isso que eu sempre, quando eu tenho a possibilidade, eu respondo mesmo aí as provas. Dá muito trabalho, porque a gente precisa ficar até de madrugada vendo, mas vale a pena, tá? Porque é sempre bom o aluninho saber aquilo que se tá correto, se não tá correto, se cabe recurso ou não, tá? Então, olha só, Robert Frank. Bom dia, Robert Frank. Acho que é assim que pronuncia, né? Bom dia, meu anjo. Patrícia Moraes, professora top. Obrigado, meu amor. Não está saindo áudio, professora. Não sei se é só comigo aqui. Ô, meu cheiro, alguém pode me dar aí uma resposta se tá saindo áudio aí nos outros? Ou se é só com a Leia? Alguém pode falar assim, professora, eu também não tô ouvindo nada. Porque eu tava gravando agorinha e aí ninguém comentou nada, não. Mas, de repente, pode ser que esteja acontecendo alguém. Saiu. Leia, saiu, minha bichinha, minha bichinha. Saiu o que, Leia? Agora tá o áudio aí? Se saiu, agora tá com áudio. Tem áudio. Ótimo, Dani, obrigado, viu, pela resposta. Aqui estou ouvindo perfeitamente. Ah, então ótimo, perfeito. Bom dia, Prof. Bom dia, Clarinha. Obrigado, meus amores, pela presença de vocês. Sei que ainda tá um pouco cedo, né? Se bem que tá um pouco cedo, não. 11 horas da manhã já tem que estar acordado, né? O áudio já tá, Léo. Saiu o áudio, né? Eu pensei que era tudo que já tava saindo daí. Só com a Leia aqui está tudo bem. Mas a Leia já aumentou lá o áudiozinho dela. Ela já viu que era só com ela. Então vamos lá, meus amores. Olha só, deixa eu explicar. Eu sempre explico assim no início, porque tem aluno que fica aí sem entender sobre o comentário das questões. Foi assim. Primeiro que eu não fiz a provinha, né? Então eu não tenho acesso a essa prova. Uma aluna acabou de falar, professora, por que tu não coloca aí a prova em PDF? Por que tu não coloca as questões? Porque eu não tenho a prova, meus amores. Ontem foi uma dificuldade para conseguir essas provinhas. Eu pedi para os aluninhos, aí eles, o que eles fazem? Eles tiram uma foto só da minha questão e eles mandam uma imagem para mim. Então ontem o meu primeiro vídeo que eu fiz, eu nem sabia de quem que era a prova. E depois que falaram, a professora é do enfermeiro, tá? Então é por isso que eu não disponibilizo aí para vocês, porque eu não tenho acesso às provas, tá? Os alunos não me mandam a prova, eles só tiram a foto, tá? Eu acredito que tem certame que disponibiliza, né? Quando ele coloca o gabarito, ele também coloca as provinhas, os cadernos de prova, né? Eu não sei se vai ser colocado aí. Mas enfim, eu vou ler a questão e aí tu segue se tu tiver feito a prova. Se tu não tiver feito a prova, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que seguir aqui comigo, ou se a prova for disponibilizada aí, daqui a pouco o povo já posta essas provinhas aí. Aí você vê a questão e segue, tá bom, meu anjo? Deixa eu só comentar. Eu achei que fossem duas provas só, tipo uma de manhã e uma tarde. Não. Na verdade, eu recebi 4 provas, tá? Aí a primeira que eu comentei, já comentei o primeiro vídeo, foi para enfermeiro. Eu tava comentando agora o segundo vídeo na minha fanpage e eu até falei assim, gente, quando eu coloco enfermeiro, é porque na hora que me manda a prova tá escrito lá enfermeiro. Mas eu acredito que para os profissionais da área assistencial, nível superior, as questões sejam as mesmas, tá? Então, se tu é nutri, fisioterapeuta, psicólogo, dá uma olhadinha nas questões, porque eu acredito que as questões sejam iguais, tá bom? Eu só falo enfermeira para ficar mais fácil saber qual é o caderno de prova. Esse foi o primeiro vídeo. O segundo vídeo que eu comentei foi para técnico de enfermagem, tá? Então, são outras questões bem parecidas, mas outras questões. Então, também, se eu sou técnico de nutrição, técnico de radiologia, dá uma olhada que eu acho que as questões também são iguais. Combinado?
Acabei de comentar um vídeo agora na fanpage, depois eu posto aqui no Face, tá? Que é a fanpage, que é... Quando a gente, assim, tem gente que fala, a pessoa não gosta muito da fanpage, porque na fanpage não dá pra ter essa interação igual tem no Face, né? Mas na fanpage eu deixo mais pra ser uma parte, assim, mais de trabalho mesmo, né? E no Face eu posto o que eu quero. Então na fanpage eu evito ficar postando minhas coisas assim do dia a dia, e no Face eu deixo pra isso. Mas eu gosto muito de comentar no Face, porque os meus aluninhos me seguem muito aqui no Face, tá? Mas aí depois eu jogo lá e vice-versa. Essa prova que eu comentei agora, anterior a esse vídeo, foi do administrativo, assistente administrativo. Então, muitos alunos me pediram essa prova para comentar, porque semana que vem vai ter uma prova aí no Rio de Janeiro, tá? E aí tá lá, estão os comentários, tá? Só falando em relação já a esses 3 vídeos que eu fiz. No primeiro vídeo, que é do enfermeiro, eu falei que a prova possivelmente vão ter 2 recursos, tá? Uma pelo enunciado, que está direcionado de forma errada, é uma lei, está falando 8080 e 8.142. Então, André, eu não estou entendendo isso. Tem que assistir o vídeo para entender minha explicação. E o outro é uma questão que pede princípios do SUS, né? No caso, o artigo 7º, e ele coloca 2 princípios do SUS. Então, teoricamente, não tem uma resposta correta, porque se eu tenho lá 2 princípios do SUS, como é que eu vou marcar? Se é uma ou se é outra, tá? Então, dá uma olhadinha se você fez a prova. A do técnico, não vi nada que coubesse recurso, acho que ela tá tranquilinha. E a do administrativo, que eu acabei de responder agora, no outro vídeo, eu falei que uma questão também possivelmente vai caber recurso, que é o artigo 9º da 8080, porque ele fala da direção do SUS, e quando a gente fala da direção do SUS, a gente fala sobre o órgão responsável. E aí, no caso, ele colocou União sendo o ministro da Saúde. E a direção não é pelo ministro, é pelo órgão. Então, o órgão é o Ministério da Saúde, ok? Então, se tu também fez essa provinha, dá uma olhada lá para ver o recurso para ser feito, tá? Vamos agora para uma outra prova, que foi a última que eu recebi. Essa prova tá escrita assim, tá lá na prova. Enfermeiro, saúde do trabalhador. Acho que é isso que tá escrito. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Mas acho que é. Bem no finalzinho da prova, aqui, ó. Enfermeiro, saúde do trabalhador. É isso mesmo, tá? Então, a outra que eu respondi era só enfermeira. Agora essa daqui tá enfermeiro, saúde do trabalhador. Então, possivelmente, né, tiveram 2 provas aí, mesmo sendo enfermeiro, mas com essa especialidade em saúde do trabalhador, a questão é diferenciada, tá? Então, eu vou comentar essa agora. Cadê meu pai? 21. Começa com a 21. Desculpa eu ficar aqui olhando, é porque toda hora são imagens, eu tenho que ficar abrindo e fechando as imagens, tá? Então, vamos lá para a primeira questão dessa prova enfermeiro saúde do trabalhador, tá bom? Bom dia, Aracaju, acompanhando os comentários. Ô, Thalisson, que legal, fico muito feliz, tá? Minha bichinha linda, a Dani. Dani já é minha aluninha aí de um tempinho, lindeza. Edivânia entrou, vamos lá. Bom dia, prof. Deixa eu dar aqui. Aqui estou ouvindo perfeitamente, tá? Bom dia, prof. A Clara. A Leia já resolveu o áudio dela. Só que, então tá. Minha bichinha linda, a Dani, já respondi. A Andressa tá aí, Edvânia, Matheus. Ô, Mateuzinho, meu aluninho da facu. Então, olha só, meus amores, seguinte, vamos para a nossa primeira questão. Legislação aplicada ao SUS, questão de número 21. O enunciado é assim. Sabe-se que o Sistema Único de Saúde passou a ser efetivamente gestado a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e foi fruto de um longo processo de evolução do sistema de saúde brasileiro. Além disso, o sistema vigente contava com um Programa de Desenvolvimento de Sistemas Unificado e Descentralizado, o SUDES. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o mês e o ano da criação do SUDES. Caramba, essas questões eu não aguento, fico pra morrer quando eu vejo uma questão dessa. Graças a Deus que aqui até que ele foi tranquilo, né? Mas é demais. Seguinte, meus amores, o que eu vou direcionar o enunciado? Eu sempre falo, né, que eu tenho que prestar atenção no enunciado. Ele começa falando sobre o SUS, que só passou a ser efetivado depois da Constituição, que é 1988, tá? Então, ele te dá como se ele estivesse te tendenciando para você ir para a Constituição, porque ele começa falando da Constituição, mas ele não quer falar nada de Constituição, tá bom? Isso daí é só o iniciozinho do seu enunciado. Aí, depois que ele vem, ó, e foi fruto de um longo processo de evolução do sistema. Então, a evolução do sistema é a nossa parte da história, né? Quando você tem que estudar história, tá?
que é a evolução, o processo, até chegar no SUS. Então, essa evolução começa no período de 1500, colonização, período de 1800, tá? Que é Dr. Manuel, estava comentando o vídeo agora, quem disse que eu lembrava o nome desse raio, desse médico, é Dr. Manuel, que fez a separação dos portos, controle dos portos. Depois entra um período de 1900, que entra a parte do sanitarismo campanhista, que são as campanhas, né, de vacinação, Oswaldo Cruz, depois Carlos Chagas, sucessor dele. Depois vem 1923, que aí nós temos, né, 1921, depois 1923, aí tem os CAPs, Caixa de Aposentadorias e Pensões, só para os ferroviários. Depois 1930, quando eu passo aí para a transição dos CAPs para os IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões. Aí eu tenho 1945, final da Segunda Guerra Mundial, que é o Welfare States, né? 1953 caiu na prova que eu acabei de comentar do administrativo, que é a criação do Ministério da Saúde, né? Que quando ele era junto com o Ministério da Educação, né? E aí eles separaram, tá? 1953 caiu na prova do administrativo. Aí depois entra para um dos piores períodos, que é a ditadura militar, de 64 até 84, aí tem PIAs, tem as AIS, tá? E aí acaba a ditadura militar em 84, vem 85, que é direta já, a eleição, né, do presidente pelo voto direto, Tancredo Neves. Vem 86, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, um marco importantíssimo. Vem 87, SUDES, tá? Que é o Sistema Unificado Descentralizado. E depois vem a Constituição Federal, 1988, meu cheiro. Teve um aluninho que ele até escreveu, ele falou, professora, tu nunca falou não o ano do SUDES. Eu falei, meu cheiro, impossível não ter falado, tá? Eu falo isso o tempo todo. Então, eu falo 8ª Conferência, 1986. Depois da 8ª Conferência, o SUDES, 1987. E só depois vem o nascimento do SUS, que é 1988, dentro da Constituição. Tá? Então, isso eu ressalto muito. O que eu achei que eles pegaram pesado, porque eles colocaram assim, julho, né? Pô, tu tinha que saber aqui o decreto, tá? Então, assim, ele queria aqui um mês e um ano tudo bem. Agora o mês, desnecessário. Mas ainda bem que só tinha uma opção de 87, né? Então, se ele colocasse, tipo assim, janeiro de 87, julho de 87, aí também já é demais, né? Mas graças a Deus só tinha uma opção de 87, então tu só poderia marcar essa, tá? Esse é o decreto, o 94657, tá? Esse decreto foi o que dispõe sobre a criação desse sistema aí, tá? Quando a gente fala desse programa de desenvolvimento de sistema unificado, que é o SUDES, tá? Então, ele realmente é de julho de 1987. Então, julho, tudo bem, poderia nem saber, tá? Que foi de 20 de julho de 87. Mas o ano teria que saber, porque isso daí eu comento muito, muito, muito nas minhas aulas, tá? Então, a opção A fala julho de 1987, corretíssimo, porque veio após a 8ª Conferência, que foi em 86, e antes da criação do SUS, que foi em 88. A B, jamais, porque fala 1988. 1988 é o quê? A criação do SUS, tá? Então, SUDES não é SUS. A C, maio de 1978, não, 78 a gente ainda tá lá na ditadura militar, tá? A ditadura acaba em 84, tá? Então 78 piorou. Outubro de 1988, 88 também, 88 é o quê? Constituição, nascimento do SUS, tá? E 1985 é errado, porque 85, direta jazz, que foi quando o voto direto nós conseguimos colocar Tancredo Neves, tá? Então, ainda nem tinha tido a 8ª Conferência, que foi em 86. Então, essa questão não é uma questão difícil, apesar dele ter pedido aí o mês de criação do SUDES, né? Muitos alunos podem ter falado, eu não sabia lá, sei lá que mês é esse, tá? Foi do dia 20 de 7 de julho de 87. Mas pelo fato de ter o ano 1987, teria que ter marcado essa questão, que é a A, sem problema nenhum, tá bom, meus amores? Então, isso foi comentado muito nas minhas aulas. Eu nunca comento desse decreto, que é o 94, o 657, né? Porque, assim, se ela fala, putz, grila, já acho que ele vai cobrar o raio do número do decreto aqui. Então, assim, infelizmente, não dá pra gente prever tudo, né? Mas, graças a Deus, pelo menos eu comento o ano. E aí, pelo ano, daria para você responder essa questão, tá? Mas se você tiver curiosidade, quiser colocar aí, coloca decreto 94657, de 20 de julho de 1987, foi quando dispõe sobre a criação do SUDES, tá? Que é esse Sistema Unificado e Descentralizado.
Então, a opção da 21 fica sendo a A, julho de 1987, certinho? Vamos para a próxima, deixa eu fechar essa daqui, vamos para 22. Cadê 22? Não, essa é 25. Ô, meu pai, tanta coisa aqui para abrir. Tá. 22. Bom dia, prof. Wagner, bom dia. Gente, que bacana, meus alunos da faculdade, bonitinhos. Bom dia, Wagner. Rose tá aí também, minha linda. Bom dia, Fabiana, para você. Que legal. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui, tá bom? Vamos lá. 22. A 22 fala assim, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Tá, consegui. De acordo com a Lei 8080, assinale a alternativa correta, tá? Então, olha só. Já direcionei o enunciado. O que eu quero? 8080. Aí eu quero a correta aqui. São vedados apenas na esfera municipal de gestão do SUS o pagamento, o ressarcimento ou reembolso de medicamentos, produtos e procedimentos clínicos ou cirúrgicos, experimental ou de uso não autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Seguinte, meus amores, quando eu comento sobre essas questões, eu falo o seguinte, deixa eu dar um direcionamento aqui, tá? Tem um link que eu acho engraçado, que eles pedem para eu responder umas coisas. Aí eu falo assim, meu cheiro é porque eu tô sem tempo, não sei o que. Eles falam, professora, não é só tu falar se tá verdadeiro ou se tá falso, mas pense que acho que não conhece professora, né? Que eu não aguento só responder aqui verdadeiro ou falso. Eu tenho que dar uma aula, né, em cima da resposta. Mas, na verdade, eu faço essa explicação, meu cheiro, porque isso daí é uma revisão desse conteúdo, né? Então, não tem muito sentido eu só ficar falando verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Acho que é chato isso. Mas, enfim, na 8080... eu explico que a 8080, nós já tivemos várias alterações na 8080, tá? E várias atualizações. E quando chega no artigo 19A, começa aí as minhas alterações da 8080. Então, era assim, artigo 19, no texto original da 8080, do 19 passava para o artigo 20. Só que eles foram fazendo algumas alterações, então começa com o artigo 19A. O artigo 19A é a alteração de 1999, que fala da atenção indígena. Aí depois passa lá para o artigo 19I, que fala da alteração da internação hospitalar. Depois o artigo 19J, que fala da parturiente, que nós temos, né, que permite um acompanhante junto à parturiente. Enfim, fala do artigo 19M, tá, que fala da assistência terapêutica e da incorporação de novas tecnologias aqui na área da saúde. Esse artigo 19M ao 19U é a alteração que nós tivemos em 2011, tá? Por quê? Porque em 2011 nós tivemos o decreto 7.508, que fala, né, de renasces e rename desses medicamentos e desses serviços a serem prestados, e aí nós acrescentamos essa assistência terapêutica aqui, integral, e essa incorporação de novas tecnologias na área da saúde, tá? Então, essa questão de número 22, ela é toda relacionada a essa última alteração do 8080. Então, você vai encontrar essas respostas do artigo 19M até o 19U, que é onde termina, tá bom? Por isso, a necessidade, e que eu sempre ressalto, de estudar as atualizações, tá? Aluno que não estuda atualização não consegue fazer essas provinhas, tá bom? Então, vamos para a primeira. A primeira, ele coloca, são vedados apenas na esfera municipal. Meu cheiro, não posso falar que só na esfera municipal eu, né, vou evitar o uso aí de medicamentos não autorizados pela Anvisa ou que seja por experimento. A proibição é vedado em todas as esferas, tá? Então, se esse medicamento não for autorizado pela Anvisa, se não tiver o registro da Anvisa, ou se esse medicamento, ele fala ali, produto ou procedimento clínico ou cirúrgico experimental, eu não posso autorizar, não pode estar na nossa lista que é o RENAME, né? Que é a Relação Nacional dos Medicamentos, tá? E nem renasces em serviços, tá? Então, é proibido. Como ele está falando de Anvisa, está relacionado aqui ao uso desses medicamentos, tá? Desses equipamentos não autorizados pela Anvisa, tá bom? Então, a questão, ela está errada, porque ele colocou, são vedados apenas na esfera municipal. E não é apenas na esfera municipal, são em todas as esferas. Isso daí, para você encontrar, vai lá no artigo 19T, tá? De Tatu. E aí você encontra falando que são em todas as esferas, tá? Que é vedado em todas as esferas. Vamos para a próxima. A próxima fala assim, são vedados em todas as esferas de gestão do SUS
a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou reembolso de medicamentos e produtos nacional ou importados sem registro na Anvisa. Questão corretíssima, tá? Então, também artigo 19T, só que é o inciso 2, tá? A gente estava comentando agora o de cima, e agora o de baixo, o de cima é o inciso 1, que é a A, né, que eu acabei de comentar, o inciso 1. E essa B aqui é o inciso 2, mas também no artigo 19T, tá? Então, quando ele fala, são vedados em todas as esferas, corretíssimo. Não posso distribuir a dispensação, o pagamento, o ressarcimento, o reembolso de medicamentos e produtos, seja ele nacional ou importado, sem registro na Anvisa. Gente, isso daqui é o que está dando o que falar. É o canabidiol, aquele que tem um componente da maconha, não era autorizado a importação dele, né? Era proibido. Aí o Ministério da Saúde liberou, falou, não, tudo bem, para essas crianças aí, ou adulto que precisa desse medicamento, pode comprar, tá? Pode mandar de fora e aí vocês compram. Só que é muito caro. Aí o que as famílias estão fazendo? As famílias estão querendo que essa medicação seja custeada pelo SUS. E tá vendo que ele colocou ali? O pagamento, o ressarcimento, o reembolso não vai ser permitido, por quê? Porque não tem o registro na Anvisa. Então, como não tem um registro na Anvisa, o SUS não pode custear, tá? Então, ele autorizou a entrada do medicamento, mas a família que tem que comprar, e aí eles estão questionando isso, tá bom? Então, já estou dando aí fazendo, né, uma dentro aí, já direcionando, porque isso daí está muito relacionado com o que tá sendo falado aí, né, desses medicamentos aí com o componente da maconha, tá? Então, essa questão B tá corretíssima, é só ir no artigo 19T, inciso 2. Vamos para a próxima, meus cheirinhos, que é a C. A C fala assim, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de 2 representantes indicados pelo Conselho Nacional de Saúde e 2 representantes especialistas na área, indicado pelo Conselho Regional de Medicina. Errada a questão. Essa daqui você vai encontrar C no artigo 19Q, tá? Então, você vai lá no artigo 19Q, no parágrafo 1º. Como que seria a opção correta? Ele fala de 2 representantes, só que esses 2 representantes, eles são divididos entre o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Regional de Medicina. Então, na verdade, é 1 para cada um e não 2 para cada um, tá? Então, quando ele colocou ali 2 representantes do Conselho Nacional, tá errado, é 1 representante do Conselho Nacional e o outro representante a ser indicado pelo Conselho Regional de Medicina, tá? Então, tá errada a questão, porque ele colocou aqui, no caso, totalizando 4. E a totalidade são 2, tá? 1 de cada um. É errada a questão. Então, vai lá no artigo 19, que é no parágrafo 1º, que você acha essa resposta. Vamos para D. A incorporação, a exclusão e alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo a ser concluído em prazo não superior a 30 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 30 dias. Não, completamente errado. Vai lá no artigo 19R, tá? Nós temos aqui 2 prazos. O primeiro prazo que ele deu foi o quê? Não superior a 30 dias. Na verdade, ele colocou 30 nos 2, tá? Não superior a 30 e sendo prorrogáveis por mais 30. Errado. Quando a gente fala ali um prazo não superior a 180 dias, não são 30. Tira o 30, coloca 180 dias. E prorrogáveis por mais 90 dias, e não 30, tá? Então, ele colocou 30, na verdade é 180 e 90. Deixa eu explicar rapidão isso daqui. Seguinte, nós temos a lista aí de RENASSES e RENAME, que é a relação de serviço e a relação dos medicamentos. Aí, a legislação, o decreto, ele diz, né, que vão constar todos os medicamentos, todos os serviços, vai estar tudo certinho lá. Só que vai que eu precise aí de uma medicação que não consta lá, né?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso, vou mandar para um conselho, tá? Esse conselho vai instaurar, vai abrir um processo para ver se realmente é necessário isso, tá? Se realmente é necessário viabilizar esse medicamento ou esse serviço. Só que ele dá um prazo aqui de 180 dias para a instauração desse processo, tá? Então, tem até 180 dias para ver se isso é viável, não é viável, se é necessário ou não. Depois de 180 dias, ainda tem a possibilidade ali, ó, em que a data foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por mais 90 dias e não 30 dias como consta, tá? Então, a questão D tá errado, porque ele colocou 30 a 30 e, na verdade, é 180 e 90. Artigo 19R. E, para terminar, a IAE tá falando assim: são permitidos em todas as esferas de governo do SUS, desde que atendidos certos requisitos, o pagamento, o ressarcimento, o reembolso de medicamentos, produtos e procedimentos clínicos, cirúrgicos, experimental ou de uso não autorizado pela Anvisa. Na verdade, meus cheiros, aqui é exatamente a oposição, né, daquilo que a gente respondeu lá em cima. Porque lá em cima a gente comentou, não é permitido, tá? É proibido, é vedado. Então, aqui você encontra no artigo 19T, no inciso 1, falando que são vedados, é proibido, tá? Ele está falando ali, são permitidos em todas as esferas, desde que atendidos certos requisitos, não. É proibido, é vedado, tá? Se não tiver o registro aí na Anvisa, tá? Autorizados pela Anvisa, não pode, tá bom? Então, questão errada que a é. Vamos mais. Então, aí ficou a B, sendo a questão verdadeira, 22. Deixa eu fechar aqui, vamos para 23. 23, cadê você, 23? Não, essa é a 24. Ué, será que a 23 estava junta? Ah, não, 23 está aqui. Então, olha só, vamos lá. Tô recebendo aqui uns bons dias. Bom dia, Fabi. A Valéria entrou, a Tayane. Bom dia, Jailma. Tudo bom, minha linda? Alex, apareceu. Então, vamos lá. Questão de número 23. É, né? Apareceu o trenzinho. Questão de número 23 fala assim: assinale a alternativa correta de acordo com o que dispõe a Lei 8080 acerca da participação de empresas ou de capitais estrangeiros. Eita, trem bom! Seguinte, essa questão é uma questão também que eu falei que ia cair, né? Falei, vai cair. Por quê? Porque a alteração do raio da 8080, né? O artigo 23 foi a alteração de 2015, é o que nós temos mais recente dessa alteração. Então, possivelmente, eles iam colocar aí, colocaram mesmo, tá? De com força, tá bom? Obrigada, amor, linda do meu coração. Então, tá. Vamos lá. Então, acerca da participação de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, na 8080 já direcionei ao artigo 23, tá? Olha só, meus amores, eu sempre falo para os meus aluninhos, que é uma dica que eu dou, na hora que tu pega as questões, a primeira coisa é que você tem que observar o início delas, né? O início da frase aí, quando começa a questão. Se essas frases elas estiverem muito parecidas, você tem que trabalhar com a eliminação delas. Então, ó, eu tenho a A, a B, a C, a D e a E. Tem aluninha aí que fala, pô, professora, mas eu não tô com a prova, né? Não tô conseguindo acompanhar. Então, na hora que você conseguir essa provinha, você vai conseguir identificar isso que eu tô falando, tá? É assim. A A começa, é vedada a participação. A B começa, é permitida a participação. Então, já tem aqui o contrário, o oposto, né? Uma fala que é vedada, outra fala que é permitida. A C também fala que é vedada, a D também fala que é vedada e a E fala que é permitida. Então, na verdade, eu tenho aqui 5 opções falando vedada 1, 2, 3 e permitido 2. Então, a primeira coisa que eu tenho que definir aqui, é vedado ou é permitido? Tá? Então, se eu conseguir pelo menos definir isso, eu já consigo eliminar. Então, quando a gente fala de empresas estrangeiras ou de capital estrangeiro dentro da 8080, para quem estudou, claro, antigamente, antes de 2015, era vedado. Então, ia pegar os que tivesse vedado ali e pronto. Esquece o que é permitido. Só que eu falei isso milhões de vezes nas minhas aulas, quem assistiu, claro, tá? Que a partir de 2015 nós tivemos uma alteração que colocou é permitido.
Então, se eu já sei que é permitido, eu vou eliminar a A, porque a A fala que é vedado. Eu vou eliminar a C, que também diz que é vedado. E eu vou eliminar a D, que também diz que é vedado. Viu como ficou mais fácil? Então, eu já estou eliminando a A C e a D, porque o início da frase já falou que é vedado. Não vou nem ler o final, porque se no início já achei o erro, esquece, tá bom? Eu vou ficar com duas opções, com a B, que diz que é permitido, e com a E, que diz que é permitido, tá? Então, vamos lá, eu vou ler a B. É permitida a participação, direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde. Corretíssimo. Pode ir no artigo 23 que você acha isso daqui, tá bom? Só que ele continua, não acabou não, ele fala assim. No caso de serviços de saúde mantidos com finalidades lucrativas por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes. Acabou com a questão, meus cheirinhos, tá? Esse finalzinho tá errado, o início tá certo. Eu vou explicar daqui a pouco que isso, mas eu vou para a opção correta, que é a E, tá? Então, a questão de número 23 é a E. A E fala assim, é permitido a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, no caso de hospital especializado, tá? Então, ele cita aqui, pode ser os hospitais filantrópicos, tá? Pode ser os hospitais aí em geral, tá? Ele colocou aqui especializado, que é um deles, tá bom? Mas tá correto. Então, a justificativa para a questão 23, que é a E, vai ser o artigo 23, o inciso 2A. Tá? Então, você vai encontrar falando exatamente sobre esse hospital especializado, tá corretíssimo. E por que a Andréia B ficou errada? Mesmo ele falando que é permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na saúde. Ficou errada, porque no finalzinho, quando ele fala, no caso de serviços de saúde mantidos com finalidades lucrativas por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, isso está errado. Na verdade, é sem finalidades lucrativas, tá? Se essas empresas elas visarem fins lucrativos, ou elas não vão poder, né, ser isenta desse pagamento. Elas só poderão ser isentas se elas não visarem fins lucrativos, tá bom? Então, na verdade, está errado aí, porque ele colocou com finalidades lucrativas e são sem finalidades lucrativas. Para você achar a resposta dessa B, é o artigo 23 também, só que é o inciso 3, tá? E no inciso 3, ele vem e fala serviços mantidos sem finalidades lucrativas, tá bom? Então, na 23, a nossa questão correta é a E, tá? Vamos mais. Vanessa, meu amor, você tá aí. Ah, Vanessa é uma linda. Vanessa é nutri poderosa, amiga linda. Ô, meu anjo, linda mesmo. Eu fico te acompanhando aí. Você, sua filhota, seu esposo, adoro vocês, tá? Vamos lá, 23. Já foi a 23, vamos para 24. Para terminar esses comentários dessas questões. Meu pai, cadê minhas questões? Gente, não acredito que eu fechei tudo. A pessoa desorientada, meu pai do céu. A pessoa fechou tudo aqui. Oh, meu Deus do céu, ainda bem que meus alunos, que já são meus alunos de muito tempo, já sabem, né, que eu sou só um pouquinho desorientada. Fechei os trem tudo aqui. Mas vamos lá, abrir de novo. Enfermeira do trabalho, tá aqui, que deve ser essa daqui, né, questão 24. Vamos lá. Ufa, graças a Deus, né? Apagar a vexa aqui ao vivo. Vamos lá. 24. A respeito da estrutura e do funcionamento dos conselhos de saúde, de acordo com as disposições contidas na Resolução 453, do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa correta. Então, olha só. Resolução 453, eu sempre falo isso nas minhas provas, né? Que são 5 questões da IBSER, de SUS. Então, costuma ser história, 8080, resolução, decreto, e aí essa última aqui, eles dão uma floreada. Ou coloca história, não, perdão, Constituição, a primeira, 8080, decreto e resolução. Aí a quinta, ou eles colocam da história, ou eles colocam do 8142, tá? Ou eles colocam sistema de informação, tá? Eles dão uma mexida aí. Então, 453 cai em todas as provas da IBSER, tá? Tem que estudar. Então, vamos lá. O enunciado direcionou pedindo a opção correta. A A fala assim:
O plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada ano e extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu regimento interno. Acabou com a questão, tá? Meus cheiros, conselhos, nós temos os conselhos de forma permanente. Então, no mínimo, mensalmente, porque todos os meses nós teremos reuniões dos conselhos, tá? Agora, se houver uma necessidade, pode fazer 2, 3, sei lá, quantas reuniões quiser. Mas a lei determina, no mínimo, a cada mês. E ele colocou ali, se reunirá, no mínimo, a cada ano, tá? Então, questão erradíssima. Na resolução, nós temos as diretrizes, são 5 diretrizes, tá? Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, essa resposta que você vai encontrar na quarta diretriz, no inciso 4º, tá? Então, vai lá e você vai encontrar falando que a reunião vai ser no mínimo mensalmente, tá? Cada mês. Então, errada A. B. A pauta e o material de apoio às reuniões deve ser encaminhado aos conselheiros com antecedência mínima de 30 dias. Mas é nunca, tá? Essa daqui também é sequência dessa que eu acabei de falar, tá? Essa pauta e o material de apoio das reuniões tem que ser encaminhado com no mínimo 10 dias, tá bom? Como as reuniões, se eu vou encaminhar com 30 dias, a reunião não acontece, né, todos os meses, então eu vou acabar a reunião, já tenho que enviar, né? Não, tá? As reuniões, elas são mensais, e aí esses secretários, eles encaminham para os conselheiros essa pauta, né, esse material que vai ser trabalhado na reunião do conselho, com antecedência mínima de 10 dias, para que eles possam saber aquilo que vai ser discutido na reunião, tá? Então, é errada essa questão, porque ele colocou aí com no mínimo 30 dias, e que, na verdade, é com antecedência mínima de 10 dias. Também, quarta diretriz, inciso 4º. Vamos para C. As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas, em regra, mediante quórum de 2/3 dos seus integrantes? Não, meus cheiros. A regra é que quando eu tiver um órgão colegiado, é que as decisões são tomadas em consenso, em conjunto, né, pelo um colegiado, aqui no caso os conselheiros. Então, a regra é que o quórum mínimo seja de metade mais um. Se é metade mais um, então 50% mais um, tá? E não ali quórum de 2/3 dos seus integrantes, tá? A regra, metade mais um. Quórum mínimo, metade mais um. Então, a C está errada. Você encontra também na quarta diretriz, só que é no inciso 8º. A D. O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. Perfeito, pronto, a nossa questão correta, tá? A D. Quem decide sobre o próprio orçamento é o próprio conselho, tá? Então, a resposta certa fica sendo a D. Também é quarta diretriz, só que é o inciso 3º. E a última, que é a E, fala assim: as reuniões plenárias dos conselhos de saúde são sigilosas, erradíssimo, salvo quando versarem sobre assuntos de interesse público, erradíssimo. Também é quarta diretriz, só que é o inciso 5, tá? Eu falo inciso 5, mas é que é em algarismos romanos, né? Porque se a pessoa vai falar 5, professora, 88... É porque lá tudo é em algarismo romano, aí eu lembrei do 5, tá? Mas é quarta diretriz, inciso 5, tá bom? Então, você encontra lá, falando que as reuniões dos plenários, elas são abertas ao público. Qualquer pessoa pode ir numa reunião de conselho de saúde, tá? Não pode votar, porque o voto, ele é preservado, né, para os conselheiros. Mas pode participar, tá bom? E a recomendação é que essas reuniões sejam espaços abertos, de fácil circulação, para que as pessoas possam participar e que seja avisado com antecedência o dia, o horário, o local dessas reuniões, para que as pessoas possam ir, tá bem? Então, 24, a nossa questão correta é a C, porque fala que o Conselho de Saúde decide sobre o seu próprio orçamento, tá? Certíssimo. Quarta diretriz, inciso 3º. E para nossa última questão, deixa eu fechar tudo aqui e abrir de novo, porque já que eu fiz errado, vamos para ela. 25. A 25 fala assim: de acordo com a Constituição Federal, as atribuições para a Seguridade Social poderão ser exigidas. Olha só o que eles fizeram nessa provinha, meus amores. Constituição Federal costuma sempre ser a primeira questão, tá? Aí eles colocaram aqui também Constituição Federal. Não sei se a primeira questão foi da... Não. Olha o que eles fizeram nessa prova.
A primeira questão foi em relação à história, né, que foi aquele negócio dos RUDs. E a última questão foi Constituição, tá? Então, cuidado na hora que for fazer, porque também tem aluninho que ele fica tão assim centrado que ele acha que sempre vai ser nessa sequência. Constituição, 8080, decreto, resolução. Não. Ele, nessa prova que ele trocou. Nas outras provas ele começou sempre com Constituição, mas nessa daqui ele colocou a Constituição para a última questão, que foi a de número 25, tá? Então, fala assim, de acordo com a Constituição Federal, as contribuições para a Seguridade Social poderão ser exigidas. Ixi, Maria, agora só. Seguinte, outra questão de Seguridade Social. Meus cheiros, quem for fazer prova de semana que vem aí em Rio de Janeiro, no Rio, tá? Os carioquinhas, dá uma olhada com muito carinho no artigo 194 e 195, porque as 4 provas anteriores da EBSER todas despencou aí, tá? Então, eles cobraram muito esses artigos. E agora aqui em todas as provas, pode pegar as 4 provas que eu comentei, todos os raios das provas falaram também desse artigo 194 e 195, tá? E eu acho que foram as questões mais complexas que tiveram, porque eles juntaram esses artigos, fizeram uma bagunça, tá? Então, tem que ir para a prova muito bem resolvido com esses artigos aí. O 194 fala dos objetivos e o 195 fala das formas de obter dinheiro para a área da saúde. Então, vamos lá. O artigo 195, em relação à Seguridade Social, poderão ser exigidas: a. Após 30 dias da data da publicação da lei que houver instituído ou modificado. B. No primeiro dia do exercício subsequente à da publicação da lei que houver instituído ou modificado. C. Após 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou modificado. D. Imediatamente após a publicação da lei, ou no 5º dia do mês subsequente. Então, vamos lá. Pega o artigo 195, o inciso 4º, tá? E aí vai lá tá falando, tá? Em relação a isso que ele considera aqui. Eu vou explicar um pouco, porque senão fica uma coisa muito sem nexo, né? Você entender isso daqui. Seguinte, lá no artigo 195 a gente fala quais são as formas de obter dinheiro para a área da saúde. Aí ele fala assim, a sociedade, né, vai arcar com isso, aí tem as empresas, aí tem o lucro, tá? Tem concursos de prognósticos, que são jogos legalizados, que caem em outra prova, o importador, os produtos importados, tá? Então ele vai citando isso. Quem não contribui? Aposentados e pensionistas até um salário mínimo e as empresas filantrópicas sem fins lucrativos, conforme que determina a lei, tá? Só que aqui dentro do artigo 195 ele diz que poderão ser criados outras fontes. E aí, uma que eu sempre falo é a criação de um novo imposto para a área da saúde, que é CPMF, que foi um exemplo que nós tivemos, tá? Então, isso daqui está relacionado a isso. Quando for aprovado, então foi aprovado hoje, ó, CPMF voltou e vai ser aprovado hoje, Deus o livre. Foi aprovado hoje, eu posso cobrar logo em seguida? Não posso, eu tenho que dar um prazo de 90 dias, tá? Então, a opção que tem ali fala após 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou modificado, tá? Então, quando ele coloca ali no primeiro dia do exercício, 30 dias, no 5º dia ou imediatamente, é erradíssima a questão, tá bom? Tem que dar esse prazo de 90 dias, que é o prazo de você explicar para a população como que isso vai ser cobrado, como que a população vai ser roubada, né? E aí eles determinam esse prazo, tá bom? Então, essa é uma questão também que eu comento muito nas minhas aulas. Não acredito que tenha aí passado com dificuldade pelos alunos, não, porque a gente fala muito desse prazo de 90 dias no artigo 195. Ok, meus cheirinhos, terminei. Comentário das questões. Pensa numa pessoa que tá aqui só bagaceira. Fui dormir mais de 4 horas da manhã, acordei cedo para acabar de responder isso daqui. Mas faz parte, né? Essa é a nossa vida de professor aí, vida de mãe, vida de tudo. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Ah, tá. Acho que a menininha falou aqui. A questão 24, o gabarito foi C. Deixa eu voltar aqui, meu amor, porque eu fechei minhas questões todas. Não, meu cheiro. A questão 24 foi a D, tá? D de dado. Por quê? A 24A. Agora eu fechei. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não sei por aqui que a pessoa fecha também, né? Deixa eu ver aqui, que acho que a aluninha ficou... Quem foi que ficou? A Leilane, né? Ficou com dúvida. Se você voltar depois aí no vídeo, meu amor, você vai conseguir. Mas deixa eu te dar a resposta aqui para você não ficar na dúvida. É o seguinte.
A questão de 24, a A tá errada por quê? Porque ele fala que se reunirá no mínimo a cada ano. Então, A esquece porque é mensalmente. A B fala que a pauta tem que ser com 30 dias, não são 30 dias, são 10 dias. A C tá errado. Ah, tá, meu cheiro. Não, não é C, não. Certeza, porque a C, ele fala quórum de 2/3 de seus integrantes, que ele considera aqui como regra. E a regra é quórum mínimo, metade mais um. Não é assim. É a D que tá correta. Então, 24 é D, de dado. É o Conselho de Saúde, ele decide sobre o seu orçamento, tá? Então, essa que tá errada. Essa que tá certa, a professora André desorientada. Então, 24D de dado é a correta. Quarta diretriz, inciso 3º. Vai lá que você acha essa resposta aí, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Meus aluninhos comentando. Já falei, linda. Manu entrou. Sou fã, Leilane, lindeza. Gisela, amo muito, acompanho sempre. Obrigada, meu cheirinho. Max Saulino. Muito boa para explicar. Parabéns. Obrigado, querido. Fico muito feliz, tá? É bom que é uma forma de facilitar, né, o entendimento de vocês. A Leilane já respondi, não é C e sim a D. Michele, professora, você é competentíssima. Competentíssima. Amo suas aulas. Parabéns. Ó, de Ceará. Que bonitinho, Michele. Obrigada. Tenho um carinho muito especial por vocês, viu? Engraçado, né? Que eu sou professora do online e eu tenho, assim, o maior carinho, o maior respeito pelos meus alunos do online. Mas é legal que parece que a gente se conhece, né? Nunca nos vimos aí no presencial, mas existe essa energia super bacana, super boa, né? Que eles passam pra mim, tá bom? Então, meus cheirinhos, terminei minha quarta prova. Então, a Andréia, minhas questões não estavam nesse comentário. Procura os outros 3 vídeos que eu já gravei, tá? E ver se algum se encaixa aí nas suas questões, tá? Se eu conseguir, se essa prova eles disponibilizarem lá no certame, e eu consegui baixar, eu coloco aqui as provinhas, tá? Mas eu não sei, tem uns que disponibilizam o caderno, tem outros que não disponibilizam o caderno, tá bom? Então é por isso. Bruno de Brasília, ô Bruno, que legal, ó, bem pertinho aqui, tô na área. Bom dia, prof. Nilson, bom dia, Nilson, tá quase boa tarde, né, daqui 15 minutinhos. Bom almoço pra você. Dá um alô pra galera do Grão Online. Bruninho, ó, pronto. Um cheiro, tá? Um alô pra galera do Grão Online, tá? A plataforma aí que eu também gravo. Sou muito grata ao Grão Online, né? Assim, na verdade, eu sou grata a todos, né? Todos esses parceiros. Grão Online, eu estive no sábado comentando também essas questões da EBSER. Graças a Deus também. Deu um direcionamento aí, as questões foram bem cobradas, tá? Então, meus alunos do Grão Online, vocês são especiais, tá? Gosto muito de vocês, tá bom? Obrigado pela parceria. Tô acompanhando pelo Face, onde eu encontro os outros vídeos. Olha só, Michele, meu anjo, você encontra na fanpage, tá? É porque, na verdade, eu tava gravando pela fanpage e agora eu vim e gravei pelo Face. Mas na fanpage tem os vídeos. Mas aqui no Face, eu acho que eu também disponibilizei os 2 vídeos, tá? Vou pedir aí, o Alex vai baixar pelo canal do YouTube, que eu também tenho um canal do YouTube, que é a professora Andréa Paula Severiano. Ah, tá, ó, já vou dar uma dica. Quem não conhece meu canal do YouTube, vai lá, curte, tá? E tem uma revisão da EBSER, que é uma revisão que eu gravei, acho que foi meu primeiro vídeo que eu gravei ao vivo. Pensa a pessoa desorientada, né? Eu gravo lá, né, nas plataformas online, mas agora em casa, né, nunca tinha gravado. Pensa na sem graceza só. No início tá meio tenso, mas depois deu uma relaxada. Mas acho que esse vídeo são mais, assim, acho que são umas 2 horas, tá? Então, quem for fazer EBSER, eu hiper mega recomendo que assista essa revisão da EBSER lá no meu canal do YouTube, tá? Já tem muitos acessos, acho que tem mais, não sei quantos tem não. Mas é uma revisão bem bacana, porque eu falo de tudo. Falo da história, falo da Constituição, falo da resolução. E são pontos, assim, bem legais, tá? Muitos alunos falam que com essa revisão eles conseguem responder muitas questões, tá bom? Então, convido vocês a irem lá no meu canal do YouTube, professora Andréa Paula Severiano, e ver essa revisão aí da EBSER, tá? E claro que todas as provinhas, lá tem muitas provas da EBSER que eu acabei comentando,
Então já fica aí um link para quem for fazer essas provinhas. Toda semana agora a gente vai ter uma prova da IBSER, tá? Então fica a dica, ok? Então tá, meus cheirinhos, um beijo, um cheiro para vocês, tá? Muito obrigada pela participação de vocês aqui, pela paciência, né? Porque eu falo pra caramba. Tá? Então até uma próxima, tá bom? E quem fez aí a provinha que cabe recurso, entra com recurso, tá? Lembrando, recurso não pode ser idêntico ao outro. Ah, eu vou fazer um recurso, me dá o seu que eu também vou entrar. Meu cheiro vai ser anulado, tá? Não aceita. Cada um tem que fazer o seu recurso com as suas justificativas. Eu já dei o direcionamento, tá? Professora, faz meu recurso. Não tenho como, meu amor, não tenho como nem respirar, fica aqui numa correria danada, tá? É muita coisa para fazer, eu não tenho como fazer mesmo, tá bom? Mas já dei todo o direcionamento, só você pegar esse direcionamento e elaborar o seu recurso, tá? Um cheiro, um beijo, boa tarde para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.